Olá, gente! Bem-vindos mais uma vez ao meu canal HMV, quer dizer, bem-vindos mais uma vez se você já, assistiu outros vídeos. Se você é novo aqui, bem-vindo de primeira. Meu nome é Jéssica Zanetti, eu sou formada em licenciatura em História pela Universidade Brigham Young em Provo, Utah, nos Estados Unidos. E esse vídeo aqui é uma continuação dos vídeos anteriores, ainda dentro da unidade da Grécia Antiga. E esse vídeo aqui eu só vou falar um pouco sobre a formação da Grécia, então talvez seja um vídeo mais curto, tá bom? Talvez não, porque vocês sabem como eu sou. Quer dizer, se você é novo no canal, você não sabe, mas eu falo demais, tá? Enfim. Mas, vamos lá então. Formação da Grécia. Origens. Beleza. Lembra então que eu falei no vídeo número X, que foi o vídeo que eu falei sobre os dórios, que eles foram os últimos povos a chegar na Grécia por volta de 1200? Interessante, né? E que eles chegaram ali pelo Peloponeso, invadiram o Peloponeso. Tá, interessante. Se eu não falei isso ainda, bom, agora eu vou falar. Mas eu já falei sim. Então, a Grécia, ela foi formada, tá bom? Por tribos indo-europeias distintas, tá? Indo-europeias. Então, elas estavam indo para a Europa, é isso? Não, quer dizer que eles estavam meio que vindo ali da Ásia, da onde os húngaros são, da onde os mongóis vieram e invadiram a Europa. Quer dizer que eles vieram dali e começaram a entrar nos Balcãs. Os Balcãs começam da Eslovênia, ali daquela altura da Eslovênia, tá? Então, tipo, não é a Hungria, tá? Não é Eslováquia e tudo mais ali em cima, é Eslovênia, Croácia e tudo mais, para baixo até a Grécia. Isso são os Balcãs. Se você tiver dúvida, coloca no Google agora que eu te espero. Não, na verdade, pausa fica aí, eu não vou te ficar esperando não, desculpa. Enfim, mas esses povos indo-europeus, que eram tribos diferentes, tribos distintas durante várias épocas diferentes da história, começaram a migrar ali para a região dos Balcãs e também para a região da Grécia, porque a gente está falando da Grécia Antiga, né? Então vamos focar ali. E essas tribos distintas eram chamadas pelos gregos de Files, tá? Não sei como se pronuncia, não falo grego, tá? E eles vieram então a partir do Mar Negro, tá bom? Então vocês estão entendendo qual que é qual que é o nome disso? A direção que eu tô falando, né? Que eles vieram. Então, beleza. Esses povos, exemplos desses povos, então, que invadiram a Grécia eram os aqueus, os jônios, os eólicos e os dórios. Lembrando que os dórios foram os últimos, tá? Beleza, aqueus, jônios, eólicos e dórios. Interessante. Então, esses daí são o quê? São tribos diferentes. Então, isso daí são o quê? Tribos indo-europeias. Então, isso daí são o quê? Pessoas que vieram do Mar Egeu, tribos diferentes, clãs diferentes, invadiram o Balcã e a Grécia. Então eles invadiram não é uma forma agradável de se colocar, né? Eles vieram, mudaram para aquela região muito sensual nessa época do ano, então eles vieram morar ali, tá? Beleza. Os últimos a chegarem, então, foram os dórios, como eu tinha falado para vocês num vídeo anterior. E eles chegaram em 2 ondas. Não significa que eles demoraram 200 anos para chegar, não, tá, gente? Que nenhuma viagem, por mais árdua, demora 200 anos, tá? Mas, quer dizer, eu não sei, né? Uma viagem interestelar, quem sabe? Enfim, não, acho que não demoraria isso tudo, né? Senão a pessoa morreria. Enfim, eles vieram em 2 ondas. A primeira em 1000 a.C. e a segunda em 1200 a.C., ok? E aí, quando eles vieram, eles tomaram a terra, por isso que eu te falei invadir também, né? Eles tomaram a terra de quem estava lá antes. Quem estava lá antes? Os micênicos, lembra que a gente falou no vídeo passado? Sim. Então eles tomaram a terra dos povos que estavam lá, mas eles principalmente tomaram a terra de quem estava no Peloponeso, os dórios. E como que eles conseguiram tomar a terra? Lembra que a tia Jéssica tinha falado pra mim que o povo micênico era, tipo, super fortificado e que eles eram, tipo, super militares e que, tipo, eles até eram enterrados com escudo e tudo mais? Eles eram. Ou seja, se os zumbis ressuscitassem, talvez eles tivessem um exército muito forte, que nem na múmia, né? Mas não foi esse o caso, gente. O caso é que, lembra que aquela era a idade do bronze? Essa daí que a gente tá falando agora dos dórios já é a idade dos metais.
Ah, então as armas dos dórios talvez fossem melhores? Sim, é exatamente isso. As armas dos dórios, por serem de metais e por eles estarem vindo dessa outra região que começou a mexer com metais primeiro, não só com bronze, eles tinham armas mais resistentes, que eram mais difíceis de quebrar, escudos mais duros, que é mais fácil de se proteger, né, claro, e também as armas eram mais pontudas, então é mais fácil de matar alguém, né? Quer dizer, eu ouvi dizer, não que eu tenha tentado pessoalmente. E, enfim, eles se instalaram então, perdão, tá de novo na frente, perdão, eles instauraram então o que a gente chama de sistema gentílico, tá? Por que é o sistema gentílico? Porque eles eram gentios, eles não acreditavam em Deus? Não é isso não. No caso, a gente já falou, né, que os gregos tinham a religião politeísta deles, então, de fato, eles não acreditavam em Jesus nem nada disso, porque, né, nem era da época deles, né? Isso era antes de Cristo, se vocês bem prestaram atenção. Mas, na verdade, se chama sistema gentílico, gente, porque quando esses dórios vieram, lembra do spoiler que eu tinha dado? Eles vieram em formas de clãs. Então veio o clã do seu João, o clã do seu Décio, o clã do seu Aguinaldo, né? E na língua deles, né, e também em grego, eles chamavam esses clãs de genos. Por isso, geno, gentili, entendeu? Gentílico. Ah, tá, faz sentido. Não, faz total sentido aqui. E aí eles começaram a instalar esse sistema de clãs. Agora, olha que coisa interessante. Vou falar para vocês como que era esse sistema de clãs. Então, isso daqui era antes dos gregos desenvolverem as polis. Lembra? No período homérico ainda, que a gente está falando. Ah, agora eu lembrei sim do vídeo anterior, tia Jéssica. Agora eu tô lembrada. Ah, que bom. Ou lembrado, né? Se você é menino. Mas olha ali. Então, simplesmente, eles vieram no período homérico e começaram a se estabelecer em formas de clã. Tá, mas como que vai dividir a terra? Então, lembra que eu falei de um tal de paterfamilias? Quando você tem o clã, tipo o clã do Décio, por exemplo, tá? O clã do Décio é liderado pelo Décio, por isso que é o clã do Décio, né? Senão seria o clã do Juriceu, né? Enfim, mas o clã do Décio é liderado pelo Décio. Beleza, então o Décio, que é o líder do clã, ele conseguiu aquele status ali porque ele é um cara muito militarizado, ele é um grande general, ele tem histórias onde ele mata um urso apenas usando o dedo mínimo, né? E aí ele tem então seu status ali. Então vocês podem concordar que o Décio provavelmente vai ficar com uma terra que é mais sensual, uma terra ali grande, uma terra fértil, e aquela é a terra do Décio, ninguém vai querer tomar do Décio, o cara matou um urso com um dedo mindinho, né? Beleza. Então vamos ver, como que eles dividiam o resto das terras então, quando eles invadiam? Tipo, olha, você se destacou muito na guerra, então você vai pegar essa. Não, é um clã, é família. Então as terras eram divididas com base no que você era do Décio, no caso. Então, por exemplo, o Décio pegava a melhor terra porque ele é o paterfamilias, né? Ele é o líder daquele clã. Mas então o filho do Décio ia pegar a segunda terra melhor. Filho, no caso, só mais velho, né? O mais novo nem tanto. E se fosse um primo adotivo em terceiro grau na lua cheia? Aí, meu filho, nem terra esse tinha, né? Provavelmente. Então você tá entendendo que não era um sistema muito favorável ali de divisão de terras que eles tinham, né? Interessante. Isso levou, né, além do fato deles também estarem invadindo, e ser de novo aquela história do The Rock invadindo sua casa, você vai sair da sua casa e você vai colonizar outros lugares, mas isso daqui também, deles não terem terra suficiente nem para eles mesmos no clã, levou essas pessoas a começarem a expandir também para outras áreas, certo? E aí a gente viu o quê? Período arcaico. É quando você começa, então, a não apenas ter aquela identidade grega, né? Mas você também começa o quê? A colonizar outras áreas, certo? Então você coloniza a Ásia Menor, que é a Turquia, né? Você coloniza o quê? A Sicília, que é o quê? Magna Grécia, lembra? Você coloniza o quê? O sul da Itália, que é o quê? Nada, somos popóleis no sul da Itália. Tá, enfim. E aí você vai expandindo também para as outras áreas. Peraí. É isso, acho, né? Sim. E aí, gente, essa foi a formação da Grécia basicamente. E aí, depois de tudo isso,
Lembra daqueles períodos que a gente começou a falar? O período homérico, período arcaico, onde teve a formação das primeiras póleis? Então, tudo isso daí a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente quando a gente começar a falar de Atenas e de Esparta, que vai ser os próximos vídeos. Na verdade, mais quando a gente falar de Atenas, porque é mais detalhado. Mas esse é um vídeo mais curto, que nem eu falei, mas muito obrigada mais uma vez por assistirem. Esses são os vídeos da semana. Semana que vem a gente tá de volta. E beijo no coração de vocês, boa sorte no vestibular. E vejo vocês na próxima. Deixem seu like se vocês gostaram. Tchau, tchau!